para que a gente possa dar início. Qual que é o objetivo do tema de hoje? É mostrar uma análise de dados que hoje vocês fazem com a CL, integrados com a solução GIC. A solução GIC é uma ferramenta da própria CL, que muitos não sabem, que faz toda a gestão de auditoria. Então, eu vou ser bem claro nas explicações de ambos, no sentido de separar o contexto de funcionalidades de um e de outro, e, por fim, mostrar essa integração. Para que fique claro uma coisa, acesso a todas as funcionalidades das quais vocês já possuem com a CL, e isso é um ponto importante para que vocês possam potencializar o uso. A gente já fez essa apresentação antes, só que presencialmente, a gente percebeu que muitas das funcionalidades que nós iremos mostrar aqui, muitas das pessoas não conheciam. Então, eu vou fazer um divisor de águas aqui, mostrar todo o potencial de análise de dados que a ferramenta tem, que vocês já possuem, e então entrar de fato nas funcionalidades do GIC, mostrando a integração de ambos. Então, eu vou fazer esse marco e vou mostrar o momento que ele exatamente vai acontecer, para que vocês possam estar cientes daquilo que vocês possuem hoje. Então, hoje eu vou começar fazendo algumas explicações dentro do ACL, vou até entrar um pouquinho em script, senão vou ser muito técnico, e eu vou mostrar essas funcionalidades aí para vocês. Se questionem em que versão do ACL vocês estão. Eu estou na versão mais atualizada, que é a versão 12. Então, dependendo da versão que vocês possuem, talvez muitas das funcionalidades que vocês virão aqui, vocês não vão ter acesso, tá? Basta que vocês atualizem, ficando claro que vocês não precisam pagar a cada nova versão, né? A ferramenta, uma vez que você esteja em dia com a renovação da mesma, toda nova atualização vocês têm acesso automaticamente. Então, talvez boa parte de vocês já tenham acesso aí ao portal. Vou entrar aqui de novo para endereçar. Caso não tenham, depois eu posso passar as informações. Estava meu contato no início da apresentação, para que possamos nos falar a respeito. Vocês podem entrar nesse endereço aqui, o aclgic.com, e ele vai pedir a credencial de vocês. Então, primeiro ponto aqui interessante, depois que vocês entrarem, né? Eu vou focar muito nesse results aqui, que é uma funcionalidade que vocês têm direito, que já está acoplada junto ao CL. É uma funcionalidade de workflow de exceções, se a gente pode classificar dessa maneira. Que ela pega todos os indicadores que estão automatizados na CL. Então, imagine um escopo de auditoria contínua que vocês possuem, ou virão a possuir. Ela pode fazer a interação com os auditados. Então, eu posso me comunicar com esses auditados, para que vocês possam receber apontamentos das exceções identificadas pelo ACL. O interessante, depois que eu mostrar isso, essa interação é completamente gratuita. Você pode se comunicar com um número ilimitado de pessoas, e a outra ponta, que é o auditado, não necessariamente precisa ter uma licença do ACL. Esses módulos aqui, o Project, o BISC e o Reports, são módulos do GIC, que é a nossa segunda parte. Então, quando eu entrar em questão de funcionalidades do GIC, eu vou explicar para vocês. Um ponto importante que eu gostaria de compartilhar é o seguinte, para que vocês possam ter conhecimentos, né? Possam ter ciência do que já está disponível para vocês. Dê uma olhada aqui no canto direito, e eu vou focar aqui em ferramentas e modelos e treinamento. Eu vou abrir uma nova guia aqui para treinamento, que vai te dar acesso a esse material. É um material online de aprendizado da série. Então, imagine você num seguinte cenário do qual você conhece a ferramenta, mas conhece até certo ponto daquilo que você aplica no dia a dia. Você quer expandir um pouco mais esse conhecimento? O portal te dá acesso a uma série de treinamentos que estão disponíveis e catalogados aqui dentro, para que vocês possam fazer esse aprendizado, eu diria, esse autoaprendizado no tempo que vocês acharem melhor. Então, tem os fundamentos do ACL, tem o ACL com exemplos práticos em aplicação, e até mesmo o ACL para automatização, que é esse treinamento aqui de scripts. Então, basta que você tenha acesso ao portal e de maneira online, remota, óbvio, vocês vão fazer esse treinamento. Existem os módulos e você vai fazendo no seu tempo para realizar esse autoaprendizado. Então, você pode fazer uma combinação. Qual seria essa combinação? Primeiro, uma vez que você
tenham o produto e renovado, você pode entrar em contato com o nosso suporte. O nosso suporte ele não é só da instalação, é funcional, então se você está com dúvidas no dia a dia, você pode fazer esclarecimento e, ao mesmo tempo, aprofundar o seu conhecimento na ferramenta. Então, pode ser que parte de algum dos itens que eu vou explorar aqui, eu não vá me ater em tantos detalhes para que a gente possa ser produtivos e mostrar o máximo de funcionalidades possível nesse tempo que nós iremos ter. Então, fica aqui a dica dos treinamentos. Deixa eu fechar essa guia aqui. Mais uma. E eu vou mostrar, por fim, aqui ferramentas e modelos. Esse daqui, essa é uma central muito interessante, onde a ACL ela tem 2 itens aqui, que é o Inspirations e o Script Hub. É uma biblioteca de script. Então, pode ser que muito do que você queira fazer, talvez já esteja pronto. Então, olhando para alguns processos de contas a pagar, receber, relatórios financeiros, indicadores, parte desses scripts dentro desses processos de forma categorizada, você tem acesso aqui no Script Hub. Então, você consegue visitar essa biblioteca, fazer o download da inteligência. É como se fosse um plug and play. Existe uma documentação que vai falar para você, olha, para usar esse script, ele precisa dessa entrada de dados, esse arquivo ou tabela com esses campos. Onde estão essas informações no seu sistema? Pois bem, você informa isso e o script passa a executar para você. É muito interessante, dá uma olhadinha lá, são scripts já pré-prontos para vocês. E numa linha parecida, eu tenho o Inspirations. O Inspirations, ele é o seguinte, qual que é a diferença, né? Do Script Hub para o Inspirations. O Script Hub é uma biblioteca oriunda da própria CL. Então, a CL criou e disponibilizou para o mercado. O Inspirations não, são pessoas como nós, que não somos a empresa CL, vamos compartilhando aquilo que a gente cria. Então, veja as verticais, né? Financeiro, saúde, tem até de gaming, manufatura, setor público. Então, eu tenho de uma maneira categorizada esse conjunto de scripts que eu tenho aqui disponíveis para acesso. Então, pode ser que, olhando por verticais, né, de empresas, não necessariamente processos, eu posso ter alguma coisa direcionada para aquilo que vocês precisam. Então, se vocês necessitarem de maiores informações, eu vou repetir o meu contato no final da apresentação para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo. Pois bem, fechei a guia aqui, vou voltar para o OCL, estou compartilhando ele aqui em tela para vocês. Eu vou mostrar alguns exemplos bem básicos de como eu vou automatizar um pequeno relatório aqui e publicar para que os auditados possam receber. E depois eu vou casar isso com o GRC. Primeiro ponto, para quem não tem ciência, né? Poxa, eu faço minhas análises, eu estou num nível de maturidade que eu faço análises ad hoc, pontual. Eu preciso ter muito conhecimento técnico para que eu possa automatizar esses meus processos? Não necessariamente. Eu vou fazer algumas análises simples, óbvio, mas eu vou mostrar aqui o potencial de como você pode criar dinâmicas automáticas sem necessariamente ter profundos conhecimentos técnicos, né? Então, eu vou pegar aqui alguns exemplos simples, não complexos, para que vocês possam absorver o máximo possível de como são essas etapas de automatização. Primeiro ponto, o ACL ele não passa da premissa que tudo que eu preciso ter automatizado ou criar um script que todo mundo fala, eu preciso desenvolver. Eu posso fazer essas etapas da forma que eu sei, visualmente, e ele automaticamente vai gerando um log dessas minhas atividades. Eu estou aqui já no log do ACL. Esse log ele tem 2 objetivos. Primeiro, trilha de auditoria para evidenciar todas as etapas que eu fiz até chegar àquele resultado. Isso vai servir como uma evidência e fundamentar o meu resultado. E segundo, esse log aqui ele serve para que eu pegue todas as atividades que eu fiz de uma maneira sequenciada, coloco o quê? Em um script e deixo aquilo automatizado. Pois bem, como é que eu faço isso, né? Eu vou abrir aqui a folha de pagamento e eu vou ter um exemplo clássico, né? E, porém, muito simples para a ferramenta. Será que eu estou pagando dentro de um mês, de um período, em duplicidade para mais de um funcionário? Né? Então, vamos fazer essa análise, e essa análise ela requer somente um único comando da ferramenta, que é o comando duplicidades. Né? Eu vou aqui selecionar o campo-chave, código da matrícula, e caso ele identifique a exceção, eu vou querer exibir todos esses campos, né? O nome do funcionário, o pagamento, data, etc, etc, etc.
Eu vou salvar isso em uma nova tabela e ela vai se chamar duplicidades. Pois bem, aqui eu tenho um único caso, essa base ela é proposital para isso. Esse funcionário de código 320 foi pago a ele 2 vezes no mesmo mês, está aqui uma primeira irregularidade. Outro exemplo, né? A gente fala que seria as irregularidades do pagamento, não necessariamente duplicidades. Será que eu estou pagando o valor indevido ou pagando alguém que não existe na minha base de cadastro de funcionários? Né? Eu tenho aqui a possibilidade de pegar essa base que é a folha de pagamento e fazer um cruzamento com, deixa eu ver, EMP-MAS, aqui em cima, que é o cadastro de funcionários. Eu vou pegar aqui a folha, não me lembro se ela já está relacionada, deixa eu ver. Não está. Então, eu pego aqui a folha e vou adicionar uma nova tabela, que é a cadastro de funcionário. Jogo aqui no meu hall de tabelas e associo elas pelo campo-chave código de funcionário da folha com cadastro. Legal. Concluo, está feito um relacionamento. Acho que muitos de vocês usam bastante esse comando. E vou colocar aqui em tela, por exemplo, né? Quem é a pessoa, pode ser o próprio matrícula dela, quem é a pessoa e o quanto deveria ser pago, se não me engano, nesse valor. Aqui essas informações complementando a minha tabela de folha de pagamento. Logo de cara eu já vejo informações em branco. O que isso significa? Paguei a essas pessoas que são funcionários de código de matrícula 108 e 109 e elas não existem no meu cadastro de funcionários. Opa, irregularidade. Então, pego aqui, filtro, e tenho aqui essa listagem de funcionários fantasmas. Né? Então, eu pego essas informações, vou extrair quais campos, todos da payroll, que é a folha de pagamento, e eu vou querer a matrícula, o nome que vai estar em branco, né, mas apenas para evidenciar, e o que deveria ser pago, que nesse caso também vai estar em branco. Deixa eu colocar aqui o nome, funcionários fantasmas. Aqui. Gerei essas 2 exceções. Enfim, são testes simples, mas o que eu quero mostrar aqui? Vou voltar para o log. Aqui que está o X da questão. Ele vai registrar tudo que eu fiz. Então, eu vou traduzir, porque ele já gera esse código automaticamente. Eu abri a folha, busquei por duplicidades. Depois eu abri a folha, relacionei com o cadastro, apliquei um filtro para trazer tudo que é em branco e gerei uma nova tabela de exceção. Essas são as etapas de maneira sequenciada para chegar ao resultado que eu quero. Então, eu pego, clicando com o botão direito, salvo esses itens em um script. Eu tenho aqui, ó, indicadores. Vamos colocar esse nome. Eu voltando lá para a visão geral, fiz a criação do meu primeiro script. Então, para quem nunca criou um script, eu encorajo vocês a se aventurarem na criação. Enfim, vocês têm acesso ao nosso suporte, ao treinamento online. Tudo isso serão insumos para poder subsidiar esse aprendizado que vocês possam ter e alavancar essa proeficiência dentro da área, deixando algumas análises recorrentes de maneira automatizada dentro da ferramenta. Para quem já sabe, né, já tem ideia de como se faz, eu já vou sair dessa tela aqui e avançar em outras funcionalidades. Uma vez pronto o script, posso clicar com o botão direito, executar, está aqui, ó. Só para que vocês percebam, vou pegar aqui, ó, funcionários fantasmas, duplicidades, vou apagar, vou abrir o script de novo e vou executar, aí você vai ver que esses 2 resultados estão aqui gerados. Ah, mas eu quero organizar, aí segue algumas dicas, né? Tem tantas tabelas aí no meio, posso organizar se criando uma nova pasta? Pode. O que eu faço? Aqui são algumas técnicas ou alguns comandos adicionais que a gente pode incrementar no script. Lembrando, lá no treinamento online, você pode ter esse conhecimento ou até mesmo participar de uma turma de treinamento que a gente tem localmente. Então, vou aqui criar uma pasta que ela vai se chamar indicadores. Tudo em caixa alta, não tem problema. Vou executar o script e dar uma olhadinha lá na esquerda.
Ele criou a pasta e organizou os resultados. Mais uma dica, dentro de indicadores, vamos imaginar que um script só olhe vários processos. Então, eu vou colocar aqui, debaixo de indicadores, vou ter uma subpasta que eu vou olhar a folha de pagamento. Vou pôr aqui, vou executar de novo. Então, você vai perceber que debaixo de indicadores ele fez uma subcategorização, jogando aqueles resultados debaixo daquela pasta. Enfim, dá para fazer algumas coisas interessantes aqui dentro, poderia explorar alguns outros comandos, mas acho melhor avançar. Aqui é só para vocês terem ideia de que é possível a área de negócio que tem a ferramenta possa gerar essas informações. Então, vamos avançar um pouquinho, que eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá para o Launchpad e vou mostrar aqui o Results. O Results é uma funcionalidade que está no portal da CL e ele vai servir de ponte para que você distribua esses resultados e crie o workflow. Então, fazendo uma interpretação, como é que eu pego esses resultados, duplicidade e outros indicadores, e mando para a pessoa se posicionar. Essa forma, ela pode ser feita através do Results. Então, vou mostrar como um resultado aqui do ACL é carregado aqui dentro do Results, para que ele tenha a responsabilidade de enviar para as pessoas. Aí eu faço uma explicação, né? O Results Manager, ele não somente envia, mas como faz o follow-up e cobrança de resposta. Quer dizer que a área auditada, ela pode responder uma exceção? Sim, pode responder. Eu vou mostrar como isso é feito, tá? E lembrando, né? Eu ainda não estou falando de receita. Então, tudo isso que eu estou mostrando e vou mostrar agora já faz parte do produto que vocês possuem, que é o ACL. Então, tudo que eu mostrar aqui não vai ser uma funcionalidade adicional que vocês eventualmente terão de adquirir. Tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu já deixei criado, eu não vou criar agora para não tomar um tempo, talvez desnecessário, mas eu criei essas caixinhas, ó, vou até colocar aqui em forma de grade, e essas caixinhas dão-se o nome de coleção. Né? Então, dentro do Results, eu tenho caixinhas, que são as coleções, para organizar os meus indicadores. Por quê? Vocês vão ver até um exemplo. Olha, eu tenho uma coleção de contexto financeiro e outra de pagamentos. Então, são formas de organizar para onde vai cada um dos resultados que eu vou mandar para as áreas de negócio. Então, essas caixinhas ou coleções servem justamente para isso, para que você possa organizar o seu workflow de exceções. É esse o objetivo. Então, se eu entrar aqui em pagamentos faz muito sentido com os testes que eu acabei criando. Então, eu vou clicar aqui nessa coleção e ver os testes e resultados. O que você vai ver aqui dentro foram as análises que eu já deixei pré-estabelecidas. Né? Então, dentro de um processo que é de pagamentos, da folha, eu entendo que eu posso ter esses indicadores. Veja, de cima para baixo. Posso fazer uma análise de INSS, recalcular. Eu posso fazer a duplicidade de pagamentos, que é o que eu acabei de fazer lá na CL. Eu posso ter pagamentos indevidos. Eu posso recalcular o seguro pago a funcionários. Enfim, todas essas caixinhas eu criei aqui, ó. Dentro de uma coleção, eu adiciono uma nova análise de dados. Por que eu tenho essas caixinhas por indicador? Primeiro, para fins de organização, esse é um ponto. E segundo, os destinatários podem ser pessoas diferentes. Uma pessoa que responde uma exceção de duplicidade de pagamentos seria talvez uma pessoa diferente daquela que responderia por erros de recálculo de seguro. Então, eu crio essas caixinhas individualizadas para gerenciar esse meu workflow, somente para isso. Né? Então, você vai ver aqui que eu tenho alguns números, eu vou explicar cada um deles. Esse remediar aqui são as exceções produzidas pelo ACL ao longo do tempo. Então, ele vai acumulando. Você pode sobrescrever, é uma opção, mas historicamente é interessante você acumular para fazer uma análise de variação histórica, dependendo de quando você quiser realizar isso. O investigar é uma parte gráfica que a ferramenta tem, que eu também vou mostrar para vocês. Assim como indicar, que são métricas, KPIs, QRIs, que você pode criar junto aos seus gráficos. E essa parte de automatizar aqui
é o workflow. Eu posso dizer, olha, qual que é a frequência, né? O que vai determinar a frequência de execução é aqui no ACL. Então, eu tenho aqui um teste de duplicidade de pagamentos. A frequência dele é mensal. Então, toda vez que ele identificar uma exceção, eu vou mostrar como se carrega, ele vai pegar essa exceção e vai carregar aqui no results. O results vai saber que chegou um novo problema, ele já tem que mandar isso para o responsável. É esse o workflow e a dinâmica. Então, o que eu vou realizar aqui para mostrar isso acontecer? Primeiro, eu vou abrir aqui as configurações e vou mostrar para vocês que a ferramenta ela tem a possibilidade de criar questionários. Questionário é a ponte do ACL com o auditado. Então, toda vez que você enviar uma exceção para um usuário, o que ele vai receber, na verdade, é um questionário. Esse questionário, ele vai responder, vai enviar de volta para vocês, e ele vai se posicionar, dando um plano de ação, caso seja, ou o que ele vai fazer para tratar aquela exceção. Então, eu deixei pronto aqui um questionário, eu vou só editar para que vocês possam ver. Eu criei um questionário simples e ele tem 2 itens. Um, é uma pergunta para justificar o problema apresentado. E segundo, é a possibilidade de inserir um anexo se for pertinente. Vocês irão perceber que eu tenho alguns tipos de respostas, né? Eu tenho escolha única, menu suspenso com várias escolhas, né? Parágrafo, resposta breve, numeral, data. Às vezes você solicitou a justificativa, né, do porquê, e se você induz o usuário a enviar um plano de ação, você pode criar uma pergunta do tipo data, onde ele vai informar qual que é a data que ele pretende remediar. Então, tudo isso você consegue colocar nesse questionário. Pois bem, o questionário está pronto, vou voltar, né? Dentro de duplicidades, ele já tem esse workflow pronto. Eu vou até remover e vou mostrar para vocês como é que se cria um novo. Que vai ser o seguinte. Eu vou falar o que para o ACL? Olha, quando um novo registro acontecer, né, ou seja, quando uma nova exceção ocorrer, o que você vai fazer? Eu vou notificar, por exemplo, um gestor meu ou um colega de trabalho, só que, ao passo que isso acontecer, eu vou atribuir um questionário, que é o questionário que eu mostrei lá previamente. Eu vou marcar essa opção para que ele tome uma resposta do usuário para todas as exceções apresentadas e vou mandar para o e-mail da pessoa. Esse daqui é o gancho. Eu vou colocar o meu próprio e-mail, o corporativo. Vamos ver se vai chegar. Porque eu quero mostrar para vocês como o auditado recebe essa informação, né? Deixa eu só remover aqui. Quando uma nova exceção acontecer, mando um questionário para esse auditado. Vou salvar. Deixa eu dar um nome, né? A esse workflow. E deixei ele pronto. Está aqui. Então, ele está preparado para que, quando for o momento de receber a exceção, eu dispare para os envolvidos. Quando isso acontece? Dessa maneira aqui, ó. Eu deixei tudo arquitetado, pronto, para que vocês possam ver a coisa funcionar. Para que aquilo funcione, eu preciso publicar os resultados que eu gero aqui no ACL. Então, eu vou pegar aqui o duplicidades, eu vou fazer manualmente, mas você pode deixar isso no script, como eu mostrei nas etapas anteriores. Eu vou aqui no menu dados, seleciono a opção exportar. O que eu quero exportar? Todos esses campos para onde? Lá para o meu GRC. Que é o meu portal. Não vou pegar a opção de sobrescrever as tabelas. Ele vai me conectar a esse ambiente. Esse meu ambiente aqui para vendas. Lá em pagamentos, no processo da folha. Carrega isso aqui em duplicidade. Vou dar um OK. Ele vai estar fazendo essa exportação. Fiz manualmente, mas imagine o seu script sendo executado no final do dia, de madrugada, enfim. Ele foi diretamente lá na fonte de dados do seu sistema, no seu RP, trouxe a informação, fez as tratativas
publicou. O que vai acontecer? Quando eu voltar lá, deixa eu atualizar a tela, tem 8 registros aqui. Ele atualizou, publicou 2 novas exceções. Então, eu sei que ele vai fazer 2 coisas aqui. Uma, mandar um e-mail para o meu colega, alertando que o indicador foi gerado. Esse alerta pode ser para um coordenador, um gestor, para que ele tenha ciência de que as coisas estão acontecendo no ACL. E 2, que é mandar para a área de negócio. Vou checar aqui meu e-mail para ver se chegou a exceção, porque eu quero mostrar como é que isso chega para a área de negócio. Deixa eu aqui abrir. Vamos lá. Um pouquinho de paciência, até minha máquina processar. Veja, chegou aqui um e-mail, aí invertendo os papéis, né? Agora, quem está recebendo esse e-mail sou eu como área de negócio. Então, aqui eu já tenho a ciência do que eu já executei um script, já publiquei lá no meu ambiente, ele soube já disparar essa exceção para os responsáveis. Eu coloquei o meu e-mail, o próprio e-mail corporativo, para que chegue até mim mesmo, para que eu possa anunciar para vocês. Mas trocando aqui os papéis, eu, como área auditada, vou receber esse e-mail, que vai estar aqui ciente de que eu estou recebendo algo que é uma exceção de pagamentos, de duplicidade, eu tenho que visitar esse questionário para responder. Então, vai carregar aqui, vocês vão ter ideia do que a pessoa do outro lado vai receber. Lembrando, não precisa ter a pessoa a ferramenta para ter acesso a essas informações, tá bom? Uma vez que chegou esse e-mail, é isso daqui que ela vai ver. Né? Então, ela vai abrir esse formulário web, aqui vai ter ele vai pegar o primeiro registro, na verdade, né? E vai mostrar o detalhe da exceção. Lembrando, em que momento esse workflow é interessante rodar, né? A partir do momento que o seu indicador estiver maduro o suficiente, né? Se você sentir que ele está gerando muito falso positivo, criar um workflow nesse momento não seria tão legal, né? A partir do ponto que o seu relatório de exceção, indicador, enfim, esteja maduro, não esteja soltando nenhum falso positivo, você pode criar esse workflow aqui. Ele vai ter a possibilidade de ver todos os registros e aqui ele vai ter o questionário, na verdade, para poder responder aquela exceção. Então, eu vou colocar aqui, ó, segue em anexo justificativa para tratamento dessas exceções. Informe qual é o anexo, caso seja complementar, eu vou dizer que sim. Aqui, essas perguntas, você pode informar quais são obrigatórias, quais não, tá bom? Então, você pode não prender muito o usuário a dizer, poxa, você tem que responder tudo. Você pode marcar quais que são importantes para você. Aqui eu tenho 2 opções, salvar e enviar. Dependendo quão extenso seja o seu questionário, ele pode salvar, terminar de complementar depois, enfim. Se ele respondeu tudo de uma vez, só clicar aqui em enviar. E ele vai mandar essa resposta para você. Em termos práticos, o que vai acontecer? Deixa eu fechar meu e-mail, para não carregar tanto aqui minha máquina. Vai acontecer o seguinte, poxa, ele respondeu, então ele vai voltar o e-mail de novo, no meu caso, Felipe, né, de que um usuário respondeu aquela exceção. Já que ele respondeu, o que eu faço? Né? Trocando o papel, eu como auditor agora, vou acessar esse meu ambiente e vou ver o que ele respondeu. Como é que eu faço para ver o que ele respondeu? Simples. Você vem aqui e clica nos registros, que são as exceções que o ACL publicou. Então, você vai perceber aqui ó, que tem todo um histórico das exceções publicadas. Se vocês forem olhar, se eu não me engano, aqui ó, os 2 últimos registros foi esse questionário que eu mandei, né? E eu tenho aqui todo o detalhe de todas as exceções que o ACL publicou. E logo à direita, ele transforma em coluna as perguntas do questionário. Então, tem alguns que estão preenchidos, outros não.
significa que parte delas, os usuários se atentaram em posicionar a área do que eles vão fazer. Então, eu tenho toda uma tratativa aqui que eu faço na consolidação. Isso é importante citar, né? A ferramenta, ela integra um ambiente de análise de dados que é criado pela CL versus um posicionamento das áreas de negócio, que são as interpretações, aquilo que, na verdade, pode ser subjetivo ou não, e ele faz esse casamento para que você possa analisar. Você vai perceber que algumas essas exceções têm algumas caixinhas de comentários, que significa o quê? Bom, o usuário respondendo ou não, eu tenho a possibilidade, através dessa interface web, interagir com outros colegas de trabalho. Eu ainda assim estou dentro do mundo ACL, só que não necessariamente preso à minha ferramenta que gera as análises, né? Então, aqui, minimizando, eu estou aqui num cenário dentro do Results que ele me torna colaborativo. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui 2 exceções dentro do meu crivo de análise e processar. O que seria o processar? Olha, eu vou adicionar alguns comentários, por exemplo, o que seria um processar um registro? Vou processar todos eles. Olha, eu fiz uma análise, defini que essa prioridade aqui está alta. Por quê? Talvez a pessoa, a área de negócio não respondeu. Enfim, você que vai definir. Ela está sob revisão e eu gostaria de atribuir isso a um grupo de pessoas ou ao meu colega que tem o ACL e fazer o seguinte: por favor, revisar essas exceções. Por qual motivo? Não sei. Aí é o dia a dia que vai determinar. Aqui eu estou fazendo toda uma interação com as pessoas, posso até adicionar um anexo, se julgar, para que eu possa tratar no âmbito de gestão todas essas análises produzidas. Então, nesse momento, o Gilmar, que foi a pessoa que eu atribuí, ela vai receber um e-mail, ela também vai poder atribuir ou acessar essa interface para que a gente possa consolidar todas as evidências, não só por parte do auditado, como nossas. Então, se eu olhar aqui, ó, esses 2 registros e clicar em processo de novo, ele vai manter um histórico, não só do auditado, como da gente também. Então, já que eu estou pedindo a gentileza de um colega revisar, quando ele revisar, ele também vai responder por aqui, ele vai mostrar todo um rastro do que foi feito historicamente nessas análises. Aí pode ser que dentro dessas conversas ele fala, poxa, a pessoa não respondeu o questionário, e agora? Vamos fazer uma ação pontual em cima dele? Ao invés de eu acionar aquele workflow geral para todas as exceções, eu pego esses 2 casos isolados e atribuo novamente o questionário. Então, de uma maneira pontual, eu vou estar selecionando alguém para responder aquele questionário. Já que eu enviei e não respondeu, mesmo fazendo um follow-up, vamos fazer uma análise direcionada. E para aquelas 2 exceções em específico, eu vou atribuir novamente o questionário. Então, tem toda uma possibilidade de análise aqui dentro desse ambiente. Voltando um pouquinho, o que eu posso fazer aqui, né? Já que eu estou consolidando essas exceções, atribuindo, definindo status, eu vou avançar um pouco e clicar aqui em investigar. O investigar, ele vai fazer o quê? Criar interpretações. Interpretações dentro do ACL nada mais são do que visões gráficas que aos poucos a ferramenta vem incorporando. O que acontece? Né? A gente sabe que a ferramenta, o ACL, ele é muito forte no que diz respeito a processar dados em alto volume de registros, gerar essas exceções, agora com essa funcionalidade de distribuir um workflow de exceções, porém, graficamente, a ferramenta, ela em algum tempo atrás deixou um pouco a desejar. O que a ACL vem fazendo continuamente? Fazendo melhorias naquilo que ela entende que é interessante e atrativo para o usuário. Então, ele me permite aqui que eu possa pegar todos esses resultados e exceções produzidas e deixar atrelado a eles uma visão gráfica. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, e adicionar elementos gráficos que a ACL aos poucos vem incorporando. Então, alguns gráficos como de barra, pizza, dispersão, alguns elementos estatísticos. Recentemente, ela colocou a possibilidade de inserir heatmaps. São todos elementos visuais que a ferramenta permite a você criar e atrelar esses resultados. Então, por exemplo, vou pegar aqui um gráfico de barra e vou condensar todas as situações, contagem, por exemplo, por status, né?
quantas situações eu tenho pendentes, novos, sobre revisão, enfim. Né? Eu vou criando graficamente aquilo que eu quero, vou criando esses elementos visuais dentro da ferramenta. Tudo que eu crio, né, poxa, algumas exceções de prioridade alta. Vou dar um duplo clique, ele vem aqui e faz o drill down e mostra esse resultado em tela. Então, a ferramenta hoje, ela entende que eventualmente pode ter dentro de uma mesma área, profissionais com perfis distintos e que ambos usam a série. Um é aquele profissional que no início eu mostrei, que cria os scripts com uma certa sofisticação, determina o workflow, automatiza o processo, e outro é aquele que consome esses insumos, né? Então, eu posso ser um profissional que não cria o script, mas que faz algumas análises de dados, como eu estou vendo aqui, de maneira mais simplificada, atribuindo status, fazendo filtros, criando gráficos, tudo isso disponibilizado dentro da ferramenta. Vocês vão ver, que eu vou complementar aqui já já, que essa parte gráfica ela pode ser compartilhada, assim como os questionários, com outros usuários que queiram ver esses elementos visuais e que não necessariamente também tenham acesso. Isso é possível e eu vou mostrar como. Não vou salvar essa interpretação aqui. Cancelar, continuar. E aqui eu tenho todo esse ambiente aqui alimentado. Então, o que nós vemos aqui, né? Nós temos a possibilidade de criarmos esses workflows de exceção e tivemos uma prévia aí de como eu automatizo processos. Vou voltar aqui uma telinha, que eu acabei não explicando, né? Fechada essa explicação aqui, eu gostaria de mostrar para vocês aqui o storyboard, os storyboards da ferramenta, né? Fazendo uma analogia ao conceito de dashboard, a ferramenta hoje ela permite também que tudo isso que eu publico aqui dentro do Results, eu crie esses gráficos. Até onde eu mostrei, esses gráficos eles são colaborativos entre a equipe, ou seja, aqueles que possuem a licença série. Entretanto, eu consigo consumir todos os gráficos que aqui, estou passando o mouse, que estão sendo utilizados. Eu posso alimentar histórias, né, ou relatórios, gráficos, e eu posso compartilhar com outras pessoas. Eu vou mostrar aqui um exemplo pronto, que aqui eu peguei uma série de gráficos que eu criei na ferramenta e condensei numa tela web. Então, aqui, essas são as métricas, né, que eu tenho a possibilidade de criar. Começo a sinalizar, dependendo do critério, para pintar em vermelho um montante financeiro, uma quantidade de exceção, para que aquilo possa destoar e chamar a atenção de um gestor meu, por exemplo. Né? E aqui embaixo eu vou condensando a parte visual e gráfica que a ferramenta dá a possibilidade de criar. Então, eu criei uma tela, um storyboard, onde eu compartilho divisões gráficas de tudo que foi produzido. Então, veja, aqui é um gráfico de evolução, eu tenho empilhado todas as minhas exceções, e cada uma dessas linhas vão determinar as áreas nas quais as exceções foram produzidas e a evolução e comportamento ao longo do tempo. Se eu descer um pouquinho mais, é o mesmo indicador, que é um indicador de alçada de aprovação, e eu tenho um quantitativo de status de exceção por área. Já que eu produzo exceção por área na CL, então eu tenho aqui, quantas estão aguardando validação, são aqueles status que eu mostrei que podem ser trocados. Quantas estão fechadas, enfim, abertas, etc. Todas essas faixas de classificação que eu mostrei antes, e eu não comentei, acabei esquecendo, são faixas configuráveis. Quer dizer que eu usar o ACL, eu sempre tenho que usar esses status, né? Essas prioridades já pré-definidas? Não, são pré-definidas. Você pode trocar para a configuração que você bem quer. Agora, por que eu estou nessa tela, no storyboard? Primeiro, para mostrar esse potencial gráfico que a ferramenta hoje vem aos poucos incorporando. E segundo, para mostrar esse botãozinho aqui que é importante, que é o compartilhamento. Tá? Eu tenho a possibilidade de pegar o link desse gráfico e disponibilizar para quem eu quiser, que não necessariamente vai ter também, de novo, a história da licença em mãos. Em que situações eu poderia usar isso? Primeiro, eu posso prover esse resultado, já que eu tenho uma auditoria contínua e que de maneira recorrente eu atualizo esses dados, eu posso produzir esses storyboards e disponibilizar para as áreas de negócio acessar de uma maneira proativa. Isso seria um cenário.
Ou não, eu sou o auditor e eu tenho lá, sei lá, respondo para um braço financeiro, se for, eu tenho um conselho, a reunião que eu apresento para o meu comitê as informações, eu posso pensar, planejar quais serão os elementos gráficos e condensados de maneira estratégica que eu quero apresentar nesse meu comitê, crio esses storyboards que serão constantemente alimentados e eu vou com isso em mãos para as reuniões de conselho, por exemplo. Né? Ao invés de eu abrir o ACL, eu entendo que existem públicos diferentes. Uma coisa sou eu que desço no mais baixo nível de dados e entendo profundamente o que é para gerar um resultado. Outra é uma visão mais executiva, gerencial, que precisa de algo interpretado e traduzido. Então, eu posso criar essa camada gráfica dentro do ACL e posso ir com isso em mãos na reunião. Então, não necessariamente eu preciso ir com uma máquina onde tem um ACL instalado, uma vez publicados esses indicadores, eu tendo a garantia de que eles estão sendo atualizados por um processo contínuo, eu acesso esse link de qualquer lugar. Basta que eu mande a uma pessoa, ou mande a mim mesmo por e-mail e acesso isso de qualquer máquina. Essa é a possibilidade que hoje o ACL tem para você compartilhar esses resultados aqui. Então, vamos lá, dando continuidade. Tudo isso daqui, esse é o nosso marco que eu mostrei, é hoje o que vocês possuem dentro da licença de vocês, nem mais, nem menos. Todas essas funcionalidades hoje exploradas, vocês vão ter acesso, tá? Segue uma dica, se vocês quiserem anotar, além do portal, tem esse endereço aqui, ó, que é docs.cl.com. Como é que eu faço tudo isso num passo a passo, né? O Felipe já mostrou muito parte do conteúdo pronto, outro ele criou na hora. Como é que eu vou me auto-organizar para que eu possa aprender tudo isso? Além de acionar o suporte, se você acessar esse endereço aqui, que é o Docs, lá embaixo eu vou acessar o Results. Deixa eu olhar aqui o guia do usuário. Vou trocar aqui para o português. Eu tenho todo um passo a passo. Veja aqui, ó, usando o Results Manager. Vou explorar um pouquinho mais. Ele vai falar aqui, ó, o que é o Results. Ele vai dar uma explicação técnica daquilo que eu mostrei para vocês. Né? Aí vai ter umas informações mais detalhadas. E eu falei, olha, tudo que eu organizo e crio no Results, eu começo com as coleções. Como é que eu crio as coleções? Aqui é bem interessante que ele tem um passo a passo de como fazer isso. Então, ele tem aqui todo um detalhamento técnico de como você vai fazer isso. Né? Então, tem aqui todo o detalhe. Início rápido, que é o nosso start aqui. Né? Qual que é o fluxo, como é que eu crio uma coleção. Eu tenho um vídeo ilustrativo mostrando dentro do ambiente como é que isso é criado. Entretanto, abaixo de todos os vídeos eu tenho o descritivo técnico, de onde clicar, o que clicar para criar. Desde a coleção até a gente estruturando os questionários, tudo aquilo que a gente passou, né? Ah, o Felipe já mostrou o questionário pronto. Então, eu entrando aqui no documento, eu mostro como é que faço a criação do questionário, o envio, como é que eu capturo as respostas. Eu passei um pouco rápido, confesso, mas só para não deixar o webinar muito maçante, mas eu queria dar essa visão para vocês de como é que eu chego no resultado final. Então, o detalhamento técnico do passo a passo está aqui nesse endereço. Então, eu tenho toda uma documentação de como é que eu crio detalhadamente essas informações dentro da ferramenta. Recapitulando, está aqui, ó, docs.acl.com. Esse é o endereço. Não necessariamente você precisa ter o usuário do portal, porque é uma documentação aberta e de livre acesso para todos vocês. Nessa documentação, recapitulando, aclgse.com é o portal onde você vai ter acesso ao ambiente estruturado, isso que a gente acabou explicando. Então, vamos avançar. Antes de avançar, vou pôr aqui no mudo rapidinho para ver as questões das dúvidas.
Tem uma dúvida aqui, se caso a gente publique erroneamente as exceções, se tem a possibilidade de excluir. Sim, tem a possibilidade. Vamos supor, rodeu o processo 2 vezes, ou rodei uma vez, estava errado, precisei publicar de novo. Só voltando lá. Desculpa. Estou dentro do Results, novamente onde nós estávamos. Eu preciso ser o administrador, tá bom? Senão eu não consigo fazer isso. Eu posso pegar aqui, ó, ver registros, né? Tem todas as exceções. Vamos imaginar essas duas últimas aqui, fiz errado. Eu posso pegar essas duas aqui uma vez selecionadas, ou clicar em excluir. Então, o que eu fiz? Eu limpei o meu histórico de exceção com aquilo que estava errado. Só complementando, né? Aqui eu tenho poucas linhas, né? Vamos imaginar em março. Supondo que a gente roda esse indicador desde janeiro de 2016. Eu quero ver as exceções de duplicidades, eu preciso reposicionar uma análise de duplicidades entre janeiro e março. Eu venho aqui, ó, um filtro aqui em cima, acabei mostrando. Esse filtro são de datas publicadas, não de campos de datas da tabela. Se é que é difícil entender. Então, por exemplo, eu publiquei hoje a exceção, dia 2/3, se eu fizer um filtro, ele vai retornar caso eu tenha aplicado o mesmo. Vou até 2016, janeiro, até março, por exemplo, e ele vai jogar aqui em tela somente as exceções que foram processadas naquela época. Então, você pode interagir com o passado também de uma maneira relativamente simples. Onde ficam os logos do registro? São verdade. Desculpa, tirando do mudo. Onde é que ficam os logs dos registros que são deletados? Todas as ações que você faz aqui nesse ambiente, eu vou até mostrar aqui, ó. Quando você volta na tela inicial, existem as opções que são os registros de atividade. Então, tudo que um usuário fez, ele vai estruturar esses logs. Então, eu tenho duas etapas, né? O log do que eu faço lá no ACL, que ele gera aqui, e o log dentro do Results. Então, eu consigo fazer essa consolidação desses traços de exceções, tá bom? Fiquem à vontade aí de esclarecer as dúvidas conforme vão surgindo. Na medida do possível, a gente faz esse esclarecimento em tempo de aplicação do webinar. Caso não, depois mandamos no e-mail e fica tudo certo. Continuando aqui, o GRC. Agora sim, eu vou mostrar a parte da funcionalidade que a gente faz a integração, né? O GRC é a ferramenta focada para a gestão de auditoria, riscos e compliance, no qual a gente pode ter essa integração. Eu tenho a possibilidade de criar, elencar os riscos estratégicos da empresa e todo o trabalho, né, o dia a dia, né, seja de auditoria, controle interno, compliance, eu consigo ter templates que eu oriento meus trabalhos dentro desse módulo que é o Project. E, por fim, o Reports é uma ferramenta de dashboard que eu crio os meus relatórios gerenciais da área de tudo que eu estou alimentando dentro do GRC. Eu já vou mostrar algo pronto, ou seja, o mesmo processo de auditoria da folha de pagamento aqui dentro, para que a gente não possa se perder, tá? Mas caso alguém tenha maiores interesses, conversamos depois. Aqui eu tenho uma lista de projetos ativos, ou seja, é uma lista pequena, mas imagina aquele seu planejamento anual de 2017. Todos os trabalhos que ocorrerão numa linha do tempo, você coloca todos eles aqui. Então, eu tenho aqui um trabalho de auditoria, o nome é genérico, eu coloquei de maneira proposital, mas é um trabalho na folha de pagamento. Então, se eu entrar em detalhe aqui, eu tenho aqui toda uma etapa de planejamento, execução da folha de pagamento. Vale entender, vale explicar o seguinte, é uma ferramenta só para auditoria? Não. Temos casos onde duas áreas, auditoria e controle interno, utilizam do mesmo produto. E cada um tem uma orientação diferente, né? O controle interno, ele tem a questão das narrativas, do walkthrough, são termos e aplicações diferentes, né? Eles olham mais riscos e controles. A auditoria talvez não tenha um viés tão forte nessa linha, quando eu tenho as coisas bem segmentadas, e eu posso ter templates, um template para controle, um template para auditoria, e ambos trabalhando dentro de uma única plataforma, podendo até mesmo a auditoria ver o que o controle interno está fazendo, de uma maneira integrada. Então, existe essa integração dentro do próprio GRC
entre áreas. Mas eu vou focar aqui a integração de um contexto de gestão de auditoria associado aos controles ou indicadores que eu gerei agora há pouco, né? Então, só para que vocês tenham uma ideia, né? Aqui eu tenho um painel que mostra as atividades recentes, o log do que foi feito. Eu tenho uma etapa de planejamento, que nada mais é dizer o que eu vou fazer, né, com esse trabalho. Bem sucinto aqui, vou avaliar e mensurar os processos de RH. Se eu tenho, por exemplo, um fluxograma do processo, eu tenho a possibilidade de anexar. Se eu estou olhando uma norma, uma regulamentação, assim também eu posso inserir esses anexos complementares. E toda execução vai ser ditada de acordo com o seu template. Eu posso ter um template que eu destrincho o meu trabalho em objetivos, que é o caso aqui. Ou então eu posso ter uma orientação onde eu não destrincho por objetivos, e sim por processos. Entra aí a flexibilidade do GIC em estruturar isso da maneira como você quer. Vou pegar um item específico, que é a preparação da folha, e eu vou olhar aqui a visão geral. Então, dentro da folha, eu preciso preparar os dados, que nada mais é do que aquilo que a gente estava fazendo lá atrás, e eu tenho aqui a minha visão de planejamento. Eu posso associar a preparação da folha a alguns riscos que eu imagino que possa acontecer, e um risco pode ter um ou mais itens no meu procedimento, da minha receitinha de bolo. Olhando mais para o controle interno, ao invés de procedimento, seria o quê? A lista de controles. Então, aqui eu tenho o passo a passo de tudo que eu tenho que fazer. Então, contextualizando, aqui seriam os meus papéis de trabalho, né? O que deveria ser feito dentro da ferramenta. Estou mostrando essas etapas para mostrar um racional lógico até chegar ao momento que faz sentido eu integrar. Definir todas essas etapas do que eu tenho que fazer, tudo que eu faço dentro da ferramenta, ela pode passar por aprovações. Se eu criei, assino como preparador. Se solicitei alguém para revisar, por exemplo, o Gilmar, ao passo que ele terminou, ele assina como revisor. E eu tenho um gestor, por fim, que entra numa última etapa falando, ok, segue em frente. Onde? Na etapa de planejamento. Se eu avanço para a execução, eu vou pegar tudo isso que eu planejei, que devo fazer, e vou colher os resultados. É nesse ponto que faz sentido eu o quê? Poxa, colher as evidências. Então, tem várias etapas aqui dentro, né? Vocês vão perceber que umas estão classificadas como sem problemas, não iniciar, com problemas. Significa que alguém entrou aqui e fez um trabalho e inseriu essas exceções, caso pertinente. Elas também podem passar por aprovações. Uma vez que o revisor aqui, o gestor, aprova, isso daqui não é mais editável. E aqui eu tenho um teste, né? Que pode ser esse último aqui, a ausência de informações da folha. Bom, falou que tem problemas, eu quero ver em detalhe essa situação. Então, veja aqui, ó, eu estou aqui colhendo o quê? As evidências do que eu fiz. Embora não esteja preenchido, aqui eu tenho a possibilidade de, como auditor, descrever de maneira textual o que eu fiz. Olha, acessei as bases, né? Fiz o cruzamento, identifiquei essas anomalias, que, por exemplo, são os pagamentos a funcionários fantasmas dentro do mesmo mês. Isso é o how to, como você fez. Mas vamos imaginar, eu estou no meio do trabalho, poxa, preciso, um exemplo, né? Da base de cadastro, não tem em mãos. Aí eu posso, atrelado a esse item, ir aqui na direita e fazer solicitações. Esse é um item legal que eu posso o quê? Para quem é de direito, eu coloco o nome da pessoa, o responsável, e falo, olha, por favor, envia para mim dentro de um prazo essa base, porque eu preciso, exemplo, realizar meu teste. Por que eu falei isso aqui e não no e-mail? Por justamente ser uma ferramenta de gestão de auditoria, eu tenho essas funcionalidades centralizadas, porque aqui ele vai fazer o quê? O follow-up. Essa data aqui é a data de quando você quer receber a base. Estamos no dia 2 de março. Vou estipular uma data, dia 7, e salvo a solicitação. Significa que a ferramenta sabe que ela tem um prazo, a pessoa, e a partir desse ponto ela vai começar a fazer follow-up, até que a pessoa envie a base que você precisa trabalhar. Ah, mas essa data é só para solicitação? Não. Eu vou mostrar aqui para vocês que, conforme eu fui trabalhando, eu identifiquei problemas, né? Que eu listei aqui, que são os pontos de auditoria. Cada ponto de auditoria me remete dentro do GRC a informar os planos de ação. Assim como solicitação, os planos de ação também têm a possibilidade de atrelar datas. E veja, você pode controlar
a data de quando esses planos serão implementados. A ferramenta vai fazer esse follow-up. Vamos imaginar que aqui eu descobri uma falha no sistema, uma falha de popular à base de cadastro de funcionário. Se você criou um plano de ação e essa correção só virá acontecer em meados de julho, até lá a pessoa responsável receberá da ferramenta notificações pontuais, de maneira semanal, se você quiser ser muito incisivo, ou mensalmente, e mais, né? Chegando próximo à data, você pode configurar a ferramenta para intensificar esses alertas, o que é muito interessante. Vamos avançar, né? Aqui eu identifiquei que tenho sim problemas que preciso corrigir, e aqui é o ponto em questão. Eu vou explicar para vocês. Evidência de suporte. Ah, essa daqui é integração? Não, não é. Isso daqui é um anexo. Vamos imaginar, nem todo procedimento ou todos os itens do procedimento são testes sistêmicos. Pode ser que etapas do meu trabalho não requerem uma análise de dados, e sim uma evidência, como uma foto, por exemplo, um vídeo, enfim. Se você tirou isso, você pode arrastar e soltar, como está escrito aqui, e inserir esse anexo. Agora, aqui embaixo é onde a coisa acontece. Que é o quê? Eu fazer o link do que eu produzo com a CL e fazer aqui a integração com o GRC. Veja, eu tenho aqui duas análises linkadas, que é a duplicidade e pagamentos indevidos. Vou clicar aqui em adicionar e remover. O que ele está me mostrando aqui? Ele está mostrando resultados que eu gero onde? Lá no meu ambiente Results, que eu acabei de mostrar para vocês. Tudo que eu crio lá, ele vai me disponibilizar para fazer o quê? Pois bem, você está aqui na etapa de resultado. O que você está gerando de maneira contínua e que você está publicando lá no seu Results? Ah, esse pagamentos indevidos. Ou não, vamos imaginar que o item do procedimento é esse duplicidade que eu gerei, né? Aqui está salvo e feito esse link. Significa que a partir desse ponto, se eu clicar aqui, ó, vou até abrir em nova guia, eu consigo ver a partir do GRC os dados que eu produzi de exceção lá no ACL. Aqui eu tenho a integração. Se amanhã ou depois os dados foram atualizados, eu não preciso anexar de novo. Eu sei que eles foram carregados lá no ambiente e automaticamente isso reflete dentro do GRC. Pontos importantes. Pode ser que quem usa o GRC seja um gestor, um coordenador, e não necessariamente ele põe a mão na massa para buscar onde estão esses arquivos que a CL gerou lá na máquina do Felipe, por exemplo. Então, a partir do ponto que você faz essa integração, tudo que o Felipe criou de maneira contínua, automaticamente reflete aqui dentro desse ambiente. Então, no nível mais de gestão, no nível mais gerencial, eu consigo recuperar dados do ACL sem necessariamente ter um know-how mais técnico para saber onde estão esses dados. Então, eu consigo ver as exceções, os gráficos, tudo aqui integrado. Foi muito rápido, né? Acabei mostrando para vocês, mas é dessa maneira que eu acabo fazendo essa integração de tudo que eu acabo gerando dentro do ACL em termos de auditoria contínua. Aqui embaixo, pesquisas são relatórios, questionários. Né? Embora eu não tenha explicado isso lá atrás, os questionários lá no ACL, eles podem ser vinculados diretamente a exceções, que foi o que nós vimos. Entretanto, você pode ter situações que você pode usar de questionários, não necessariamente atrelados a exceções. Você pode fazer um control self-assessment, né? É uma pesquisa de maneira independente a dados produzidos pela ACL. Então, tem muita gente que utiliza os questionários aqui dentro do GRC para esse fim. Poxa, eu quero fazer uma pesquisa, vou criar um relatório e vou disparar isso para a empresa. Ou vou fazer uma avaliação de fornecedores. Uso o relatório, o questionário, para tal. Só que esse relatório, esse questionário, novamente, esse questionário não necessariamente está atrelado a dados. É uma pesquisa de avaliação de fornecedores. O que ele tem a ver com a CL? Nada. É só um questionário que funciona de maneira independente. Ainda assim, você pode usar esse questionário de maneira independente. Ah, mas eu preciso ter o GRC para isso? Não. Eu estou mostrando de maneira incorporada o questionário aqui dentro. Mas o questionário, da forma como eu expliquei, pode sim ser usado dentro do que você já tem dentro de casa. O GRC, ele é um grande concentrador. Ele concentra todas essas atividades que eu estou vendo aqui, e em algum momento ele se integra
com os indicadores que eu crio dentro do OCR. Então, eu tenho todos os itens a revisar, condensando quais são os problemas, os planos de ação. Aí ele vai me gerar aqui, olha, eu tenho problemas, né? Quantos deles são pontos de fato ou recomendação? Essas opções, elas são flexíveis quando você configura. Todos esses problemas identificados, quantos de severidade média, alta, baixa, etc. E aí ele vai me gerar um status. Tudo isso daqui que eu estou mostrando é automático, né? De todos os procedimentos, quantos foram concluídos, né? Tempo ao prazo, me resta muito tempo, não? E automaticamente todos os seus objetivos são atualizados os seus status. Quantos deles estão em planejamento, quantos executados, quantos em revisão, quais deles foram concluídos ou não. Todas as aprovações que você vai fazendo durante o caminho, automaticamente faz com que esses status sejam alterados. Então, dando uma breve visão, já estou finalizando, essa é a cara do GIC, e assim que funciona de uma maneira muito simples e rápida a integração. Finalizando aqui, vou mostrar o módulo Reports. O Reports ele vai pegar o quê? Todos os trabalhos, não só esse, né, de pagamentos, e vou passar a criar dashboards de relatórios gerenciais. Tá? Isso daqui é importante explicar. A ferramenta ela não gera um relatório, documento gerencial. Ela cria painéis gráficos ou tabulários, como vocês estão vendo aqui, num conceito muito mais orientado a dashboard ao invés de documento, de todos os status dos seus trabalhos. Então, veja, eu tenho vários trabalhos em andamento, da folha, o de controles internos, né? Tem um processo financeiro administrativo, e cada um dos meus objetivos ou processos, quantos trabalhos eu tenho dentro de cada um deles, quantos deles percentualmente foram concluídos ou não. Eu falei muito de plano de ação, né? Poxa, eu pensei nesse relatório, não sou nenhum expert em criar relatórios, mas eu imagino que é mais ou menos nessa linha de visões que talvez vocês viriam a querer. Por exemplo, plano de ação, né? Quantos deles foram ocorridos ao decorrer do ano, dentro da folha, dentro de trabalhos financeiros, etc. Né? Embora a ferramenta faça o follow-up e cobre por esse plano, nem todos, talvez, não é o que a gente gostaria, né? Mas nem todos, talvez, sejam respondidos dentro do prazo. Quantos foram, por exemplo, vencidos em entre 60 e 240 dias? Acima de 240 dias, ou qualquer outra faixa que você queira. Ele vai condensar esses planos por trabalho. Se eu clicar aqui, posso configurar um drill down que ele vai dar o detalhe do qual foi a não conformidade ou o ponto de auditoria, qual era o plano de ação, né? Não coloquei aqui, mas seria interessante o responsável, né? E-mail, a data de vencimento, quantos dias isso venceu. Isso daqui são mais os relatórios na visão de tomada de decisão gerencial daquilo que já venceu, enfim. Isso tudo aqui você pode compartilhar, né? É interessante você centralizar isso. Essa ferramenta, ela permite que outras pessoas que também não sejam usuários do GNC acessem essas informações. Posso traduzir isso, né, esse dashboard em um documento do Word, um PDF, enfim, para que as pessoas, as áreas de negócio, possam se alimentar dessas informações, tá bom? Tal qual eu fiz lá no ACR. O que eu vou fazer agora? Eu já encerrei meu webinar. Eu agradeço aqui a atenção de vocês. Eu vou colocar na tela, eu deveria ter salvo lá no PowerPoint, mas eu vou colocar um documento dos meus dados para contato, caso vocês tenham alguma dúvida após o webinar, né? Deixa eu ver, tem uma. Jefferson, o GNC, isso que eu mostrei agora, ele não está incluso dentro do ACL que você possui. Tudo aquilo que eu mostrei, até o storyboard, que é aquela parte gráfica, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aqui. Tudo aquilo que eu mostrei até o storyboard, ele faz parte do ACL que você possui, tá certo? Toda a parte gráfica, workflow, mas a partir do momento que eu entrei lá, na camada de gestão, que eu vi meus procedimentos, integrei, mostrei esses gráficos, tudo isso faz parte do GIC, que são aqueles módulos, o Closure, o Risk, o Report,
Tá? Se você tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho eles mais profundamente, podemos compartilhar do material, caso vocês queiram, mande um e-mail ou fale pelo chat, que a gente pode até ir até vocês para fazer a apresentação. Mas meu objetivo aqui foi realmente separar, né? Primeiro, dentro daquilo que vocês já têm, potencializar o que vocês possuem, essa parte gráfica, workflow, storyboard. E segundo, eu vislumbrar um novo mundo que é o GRC. Poxa, já que eu tenho o ACL como plataforma de análise de dados, se eu não tenho uma ferramenta de gestão de auditoria, eu uso, me viro com Excel, Word, e quero aumentar a minha efetividade nesse contexto de gestão, por que não usar o GRC, que é da própria família ACL, e eles trabalham integrados? Essa é a visão que eu quis dar para vocês. Por isso eu gostaria, finalizando, né, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, pós-carnaval, estar aí conosco. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fica o meu contato para que vocês possam tirar dúvidas eventualmente após o webinar. E obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.